Na cobertura triplex do edifício mais luxuoso do Chiado, em Lisboa, Roberto Almeida Nogueira digitava freneticamente em seu laptop enquanto falava ao telefone com um cliente internacional. A vista panorâmica da cidade que se estendia pelas janelas do piso ao teto não parecia impressioná-lo. O relógio de platina em seu pulso marcava 19h30, mas o magnata do mercado financeiro mal notava as horas passarem. No outro lado do apartamento, Helena Nogueira, sua esposa, ajustava os brincos de diamantes enquanto encarava seu reflexo no espelho. Como editora-chefe da revista de moda mais influente do país, ela já estava atrasada para um coquetel de lançamento no Museu Coleção Berardo, em Lisboa. "Roberto, já estou saindo. Você tem certeza que não vem?" perguntou Helena, parando brevemente na porta do escritório do marido. Seu vestido de grife e os saltos altíssimos ecoavam a imagem impecável que ela sempre fazia questão de manter. "Impossível. Estou fechando a fusão com os chineses", respondeu sem tirar os olhos da tela. "Onde estão as meninas?" "Na sala de brinquedos com a nova babá, aquela que a agência enviou hoje. Como é mesmo o nome dela?" "Lúcia, Luana, Luísa", corrigiu Marlene, a governanta que passava pelo corredor carregando lençóis de seda egípcia. "Isso, Luísa", Helena deu de ombros. "Espero que essa dure mais que a anterior." "A senhorita Clara pediu demissão anteontem, madame", lembrou Marlene. Helena suspirou, impaciente. "Quanto tempo ela ficou mesmo? 2 semanas? Um recorde." 3 dias, madame." Roberto finalmente levantou os olhos. 3 babás em 1 mês é demais, Helena. O que há de errado com nossas filhas?" Helena passou um batom vermelho nos lábios perfeitos. "Nada de errado, Roberto. São apenas 3 pequenos furacões de 4 anos. Valentina acha que manda em todos. Olivia vive em outro planeta. E Sofia chora se alguém olha para ela. Junte isso e você tem o pesadelo de qualquer babá." Ela jogou o batom na bolsa de marca. "Falei para essa tal de Luísa não mimá-las. E pedi pelo amor de Deus que dure mais que as outras." Enquanto isso, 3 andares acima, na área de lazer do apartamento, Luísa Santos observava as trigêmeas idênticas brincando na sala de jogos maior que seu apartamento inteiro, no bairro da Amadora. Aos 35 anos, Luísa carregava no rosto a determinação de quem enfrentou muitos desafios. Mãe solo de um adolescente de 14 anos, ela precisava desesperadamente deste emprego. A mulher de estatura mediana, pele morena e cabelos crespos presos em um coque simples, usava um uniforme cinza fornecido pela agência. Suas mãos, calejadas por anos de trabalho árduo, seguravam uma prancheta com as instruções deixadas por Helena. "Você não vai durar nem 1 semana." A voz infantil, mas autoritária de Valentina cortou o silêncio. A pequena menina de cabelos castanhos e olhos amendoados encarava Luísa com uma confiança surpreendente para seus 4 anos. A babá anterior chorou quando saiu daqui. Luísa sorriu serenamente, já esperando esse tipo de recepção. Por que você acha que não vou durar, Valentina?" A menina arregalou os olhos, surpresa por Luísa já saber seu nome. "Porque nós somos incontroláveis. Mamãe sempre diz isso ao telefone quando acha que não estamos escutando." Ao lado de Valentina, Olivia desenhava distraidamente, completamente alheia à conversa. Seus olhos sonhadores fixos em um mundo que só ela parecia ver. Em um canto mais afastado, Sofia abraçava um urso de pelúcia quase maior que ela própria, observando a cena com apreensão. Incontroláveis. Luísa agachou-se para ficar na altura de Valentina. "Ou talvez só precisem de alguém que entenda vocês de verdade." Valentina cruzou os braços. A Clara não aguentou nem 3 dias. "Bom, eu não sou a Clara", Luísa respondeu com calma. Que tal fazermos uma aposta?" Os olhos da pequena brilharam com interesse. "Que tipo de aposta?" "Se eu durar 1 mês inteiro aqui, vocês 3 vão guardar seus próprios brinquedos todas as noites antes de dormir." Valentina soltou uma risada confiante. "E se você não durar?" Luísa fingiu pensar. "Eu farei um bolo de chocolate para vocês. O melhor bolo que já provaram. Você não vai estar aqui para fazer o bolo se perder", apontou Valentina astuta. "Então vou fazer o bolo amanhã. E todos os dias até você me expulsar daqui." Luísa sorriu. "Fechado?" Valentina estendeu a mão pequena. "Fechado."
mas saiba que nunca perdemos uma aposta. Do outro lado da sala, Olivia finalmente ergueu os olhos do desenho. Val, posso apostar também? Nós três somos um time, Lívia, respondeu Valentina com a seriedade de uma pequena comandante. Se eu apostei, todas apostamos. Luísa notou como Sofia observava tudo de longe, sem coragem de se aproximar. Com um movimento suave, a babá se sentou no chão, próxima o suficiente para a menina tímida ouvi-la, mas não tão perto que a assustasse. Vocês são realmente idênticas, comentou casualmente. Como seus pais conseguem diferenciar vocês? Pela personalidade, respondeu Valentina imediatamente. Eu sou a corajosa. Eu sou a artista. Olivia mostrou orgulhosamente o desenho que fazia, um emaranhado colorido que apenas ela parecia compreender. E Sofia? Luísa perguntou suavemente, olhando para a pequena no canto. Sofia é a medrosa, disse Valentina sem maldade. Luísa percebeu Sofia encolhendo-se ainda mais. Sabe, Valentina, quando eu tinha a idade de vocês, eu também era muito tímida, Luísa compartilhou. Isso não significa ser medrosa. Às vezes significa observar mais, sentir mais profundamente. Sofia lançou um olhar curioso para Luísa, mas rapidamente voltou a esconder o rosto atrás do urso quando a babá sorriu em sua direção. O telefone de Luísa vibrou. Era uma mensagem de seu filho, Mateus. Mãe, já jantei. Tudo bem por aí? Que horas volta? Luísa digitou rapidamente. Tudo sob controle. Volto tarde. Não esqueça de fazer o dever de matemática. Quem é? Perguntou Valentina, tentando espiar a tela do celular. Meu filho, Mateus. Ele tem 14 anos. Você tem um filho? Olivia se aproximou interessada, o desenho esquecido em suas mãos. Onde está o pai dele? Luísa guardou o celular. Somos apenas eu e ele, moramos na Amadora. É longe daqui? Perguntou Valentina. Bastante, respondeu Luísa, mas vale a pena pelo trabalho. Por que você precisa trabalhar? Nossos pais têm pessoas que trabalham para eles, comentou Valentina com a inocência de uma criança privilegiada. Luísa sorriu pacientemente. A maioria das pessoas precisa trabalhar, Valentina. Para comprar comida, roupas, pagar a escola. O som do interfone interrompeu a conversa. Marlene apareceu na porta da sala de jogos. Senhorita Luísa, a senhora Nogueira já está saindo e pediu para as meninas descerem para se despedir. Vamos, meninas. Luísa estendeu as mãos. Valentina e Olivia correram na frente, enquanto Sofia permaneceu imóvel agarrada ao urso. Você pode trazer seu amigo, se quiser, ofereceu Luísa gentilmente. Sofia hesitou, mas acabou seguindo Luísa, mantendo uma distância segura. No hall de entrada, Helena beijava o ar próximo ao rosto das filhas. Comportem-se com a nova babá e nada de truques, Valentina. Sim, mamãe. As três responderam em uníssono, angelicais. Helena voltou-se para Luísa. Elas jantam às 19 horas, banho às 20 horas e cama às 21 horas. Sem exceções. A rotina é essencial para crianças com energia excessiva. Ela olhou para o relógio. Roberto está no escritório e não quer ser incomodado. Qualquer problema, fale com Marlene. Sem aguardar resposta, Helena saiu, deixando para trás um aroma caro de perfume francês. Enquanto subiam de volta para a sala de jogos, Luísa sentiu um puxão em sua calça. Era Olivia. Luísa, quer ver meu desenho favorito? Claro que sim, respondeu a babá, e o pequeno rosto de Olivia se iluminou. Não caia nessa, advertiu Valentina. Ela mostra os desenhos para distrair enquanto eu preparo as armadilhas. Luísa ergueu uma sobrancelha. Armadilhas? Valentina! Olivia protestou. Você não devia contar o plano. Luísa escondeu um sorriso. Que tal jantarmos primeiro? Depois vocês podem me mostrar todos os desenhos e armadilhas que quiserem. Naquela primeira noite, enquanto servia o jantar preparado pelo chefe particular da família, que aparentemente só cozinhava quando os patrões estavam em casa, Luísa observou com atenção cada uma das meninas. Valentina comandava a mesa como uma pequena general, instruindo as irmãs sobre como deveriam se comportar para testar a nova babá. Olivia mal tocava na comida, preferindo desenhar padrões com o garfo no purê de batatas. Sofia comia em silêncio, os olhos sempre vigilantes. Luísa sabia que a guerra estava apenas começando, a aposta estava feita, e seu novo emprego, do qual dependia o futuro dela e de Mateus, estava em jogo.
Mas algo em seu coração dizia que aquelas 3 meninas precisavam muito mais do que uma simples babá. Elas precisavam de alguém que realmente as enxergasse. Enquanto acomodava as trigêmeas em suas camas luxuosas naquela noite, Luísa não fazia ideia de como sua vida e a daquelas crianças estavam prestes a mudar para sempre. Os primeiros raios de sol mal haviam penetrado as cortinas automáticas do quarto das trigêmeas quando Luísa ouviu o primeiro grito. Ela saltou da pequena cama no quarto anexo reservado à babá e correu para verificar o que acontecia. "Tem pasta de dente no meu sabonete", berrava Valentina de pé na porta do banheiro luxuoso, ainda de pijama com as mãos na cintura. Luísa pegou o sabonete decorado com um sulco profundo onde alguém havia espremido metade de um tubo de pasta dental. Ela olhou para as 3 meninas. Valentina furiosa, Olivia tentando esconder um sorriso atrás do travesseiro e Sofia observando a cena com olhos arregalados. "Interessante", comentou Luísa com calma. "Alguém colocou pasta de dente no sabonete de Valentina." "Foi você", acusou Valentina apontando o dedo para Luísa. "Para se vingar porque tentamos te assustar ontem à noite." No dia anterior, as meninas haviam colocado uma aranha de plástico realista na cama de Luísa. A babá havia fingido não notar, guardando o brinquedo discretamente em seu bolso enquanto arrumava os lençóis. "Eu?" Luísa fingiu surpresa. "Por que eu faria isso? Se quisesse me vingar, não teria colocado a aranha de vocês aqui." Ela tirou o brinquedo do bolso e o colocou na pequena mesa do quarto. "Além disso, onde eu conseguiria pasta de dente? A minha é de adulto e está no meu nécessaire." As 3 meninas trocaram olhares confusos. "Parece que vocês têm um mistério para resolver", continuou Luísa, dirigindo-se ao armário para separar as roupas do dia. "Enquanto isso, vamos nos preparar para o café da manhã. Quem sabe o culpado confesse até lá." Olivia se aproximou de Valentina e sussurrou algo em seu ouvido. A líder das trigêmeas estreitou os olhos para Luísa, claramente desconfiada da reação tranquila da babá. Aquela foi apenas a primeira de muitas armadilhas que as meninas preparariam ao longo dos dias seguintes. No segundo dia, Luísa encontrou todos os seus sapatos escondidos em lugares diferentes do apartamento. No terceiro, acordou com o despertador programado para tocar às 3 da manhã. No quarto, as meninas colocaram sal em vez de açúcar no seu café. A cada nova travessura, Luísa respondia com uma paciência desconcertante, como se estivesse participando de um jogo divertido em vez de sendo vítima de sabotagens. Essa calma incomum começava a intrigar as trigêmeas, especialmente Valentina, que estava acostumada a ver as babás anteriores perdendo a compostura rapidamente. Na manhã do 6º dia, durante o café da manhã, Valentina decidiu elevar o nível do desafio. "Luísa, mamãe disse que hoje podemos comer sorvete no café da manhã", anunciou com uma expressão séria, enquanto suas irmãs tentavam conter o riso. Luísa, que servia suco de laranja para Sofia, parou e olhou diretamente para Valentina. "É mesmo? Que interessante. Sua mãe mencionou isso para mim?" "Ela te ligou quando você estava no banho", explicou Valentina rapidamente. "Eu atendi o telefone." "Entendo", Luísa assentiu pensativa. "Nesse caso, acho que deveríamos ligar para ela agora e confirmar, só para garantir que entendi direito." O sorriso confiante de Valentina vacilou. "Ela está em uma reunião importante agora." "Reunião? Pensei que ela estivesse em Milão para a semana de moda", comentou Luísa casualmente. Valentina mordeu o lábio, percebendo a armadilha. "Sabe, Valentina", continuou Luísa sentando-se à mesa com as meninas, "mentir é como construir um castelo de areia. No início parece sólido, mas basta uma onda pequena para derrubar tudo." "Não estou mentindo", protestou Valentina, mas sua voz já não carregava a mesma convicção. "Tudo bem, vamos ligar para sua mãe em Milão e confirmar sobre o sorvete." "Não", Valentina finalmente cedeu. "Eu inventei isso." Luísa sorriu gentilmente. "Obrigada por ser honesta agora. É muito mais corajoso admitir um erro do que persistir nele." Ela se levantou e foi até o fogão. "Hoje temos mingau de aveia com frutas para o café da manhã. E saiba que da próxima vez que houver uma mentira dessas, teremos mingau também no almoço e no jantar." Olivia e Sofia deixaram escapar risadinhas,
enquanto Valentina afundava na cadeira, derrotada pela primeira vez. Aquele momento marcou uma sutil mudança na dinâmica entre Luísa e as trigêmeas. A babá havia estabelecido sua autoridade não através de gritos ou punições severas, mas com inteligência e firmeza gentil. Na tarde daquele mesmo dia, enquanto as meninas descansavam após o almoço, Luísa aproveitou para ligar para seu filho. "Tudo bem por aí, Mateus?" perguntou, observando as trigêmeas através da porta entreaberta do quarto. "Tudo tranquilo, mãe. Estudei para a prova de física como você pediu." "Ótimo. Como estão as coisas na escola?" "Normais. O professor de matemática ainda pergunta por você." Luísa sorriu. Antes de se tornar babá em tempo integral, ela dava aulas particulares de matemática para complementar a renda. O professor de Mateus sempre dizia que ela tinha um dom natural para ensinar. "Diga a ele que mandei lembranças. Preciso desligar agora. Te amo, filho." "Também te amo, mãe. Boa sorte com as pestinhas." Quando Luísa voltou para o quarto, encontrou Olívia acordada, observando-a com curiosidade. "Seu filho tem pai?" perguntou a menina sem rodeios. Luísa sentou-se na beirada da cama de Olívia. "Tem, mas ele mora muito longe." "Como o nosso," comentou Olívia. "Ele está sempre no escritório ou viajando." Luísa sentiu uma pontada no coração. "Isso deve ser difícil para vocês." Olívia deu de ombros um gesto que parecia estranhamente adulto para uma criança de 4 anos. "A gente já acostumou. Papai diz que trabalha tanto para dar tudo o que precisamos." "E o que vocês precisam, Olívia?" A menina pensou por um momento, o rosto pequeno enrugado em concentração. "Acho que... brinquedos? Roupas bonitas? Comida gostosa?" Ela parecia estar repetindo o que já havia ouvido, sem realmente acreditar nisso. "Isso é importante", concordou Luísa. "Mas sabe o que eu acho que todas as crianças realmente precisam?" "O quê?" "De alguém que as escute de verdade. Alguém que as veja como elas são, não como deveriam ser." Olívia ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Depois de alguns instantes, ela estendeu a mão para pegar um bloco de desenho embaixo do travesseiro. "Quer ver meus desenhos secretos?" ofereceu em um sussurro, como se compartilhasse um tesouro precioso. "Não mostro para ninguém, nem para Val e para Sophie." Com cuidado, Luísa pegou o bloco e folheou as páginas. Diferente dos rabiscos coloridos que Olívia fazia normalmente, estes eram surpreendentemente detalhados para uma criança tão pequena. Havia desenhos do horizonte de Lisboa, visto da janela do apartamento, retratos das irmãs dormindo e até mesmo um retrato de Helena, capturando perfeitamente a expressão distante que a mãe geralmente exibia. "Olívia, isso é..." Luísa buscou as palavras certas, genuinamente impressionada. "Você tem um talento incrível", a menina corou. "Mamãe diz que é perda de tempo, que eu deveria praticar piano ou balé como as filhas das amigas dela." "Bem, eu acho que você poderia ser uma grande artista um dia." Os olhos de Olívia se arregalaram. "Artista? De verdade? Como aqueles que têm quadros nos museus?" "Exatamente como eles." Um sorriso iluminou o rosto de Olívia, e Luísa percebeu que talvez fosse a primeira vez que alguém validava a paixão da menina pelos desenhos. Nas semanas seguintes, a guerra de travessuras foi gradualmente substituída por uma rotina mais harmoniosa. Luísa começou a introduzir pequenas responsabilidades para cada uma das trigêmeas, adaptadas às suas personalidades. Para Valentina, a babá criou o cargo de assistente de organização, dando-lhe a tarefa de decidir quais brinquedos seriam usados em cada dia e como deveriam ser guardados. Para Olívia, Luísa comprou com seu próprio dinheiro um conjunto de lápis de cor profissionais e pendurou seus desenhos na porta da geladeira, trocando-os regularmente como uma galeria de arte em constante renovação. Para Sofia, a abordagem foi mais delicada. Luísa simplesmente começou a sentar-se próxima à menina durante as atividades, sem forçar interações, apenas existindo no mesmo espaço com tranquilidade. Uma noite, depois que Valentina e Olívia já haviam adormecido, Luísa encontrou Sofia ainda acordada, olhando pela janela do quarto para as luzes da cidade. "Não consegue dormir?" perguntou Luísa suavemente, aproximando-se. Sofia balançou a cabeça negativamente. "Sabe o que minha mãe fazia quando eu não conseguia dormir?" Luísa sentou-se no banco acolchoado da janela.
Ela contava histórias sobre as estrelas. Mesmo aqui em Lisboa, onde é difícil vê-las por causa das luzes, elas continuam lá em cima. Sofia olhou para o céu escuro, aparentemente interessada. Minha mãe dizia que cada estrela é um desejo que alguém fez com o coração puro, continuou Luísa. E que, se você encontrar uma estrela cadente, significa que um desejo está vindo para se realizar na Terra. Eu nunca vi uma estrela cadente, sussurrou Sofia, falando diretamente com Luísa pela primeira vez. É muito raro, concordou Luísa. Mas sabe o que não é raro? A magia que já existe dentro de você. Dentro de mim? Sofia parecia confusa. Sim, cada pessoa tem sua própria luz especial. A de Valentina brilha forte como um farol, guiando o caminho. A de Olívia é colorida e cheia de formas, como um arco-íris depois da chuva. E a minha? Perguntou Sofia, genuinamente curiosa. A sua? Luísa sorriu. É como o nascer do sol. Calma, suave, mas quando aparece, traz calor e esperança para o novo dia. Sofia absorveu as palavras em silêncio. Depois de alguns minutos, ela desceu do banco da janela e, para surpresa de Luísa, estendeu a mão pequena. Você quer vir ver minha coleção secreta? Convidou timidamente. Luísa assentiu, emocionada por este gesto de confiança. Sofia a conduziu até seu armário e, afastando alguns vestidos caros que provavelmente nunca tinham sido usados, revelou uma pequena caixa decorada. Dentro da caixa havia uma coleção curiosa. Uma pena azul, uma tampinha de garrafa brilhante, uma pequena pedra lisa, uma fita de cetim e outras pequenas preciosidades que muitos considerariam insignificantes. Eu guardo coisas bonitas, explicou Sofia. Coisas que ninguém mais percebe. São tesouros, concordou Luísa, entendendo naquele momento que Sofia, apesar de sua timidez, era uma observadora profunda do mundo ao seu redor. Naquela noite, enquanto Sofia finalmente adormecia abraçada ao seu urso de pelúcia, Luísa sentiu que havia vencido uma batalha importante. A guerra das travessuras havia terminado, e uma nova fase estava começando. Uma fase de descobertas, onde cada uma das trigêmeas começava lentamente a revelar suas verdadeiras personalidades, para além dos rótulos simplistas que até seus próprios pais lhes atribuíam. Ao fechar a porta do quarto das meninas, Luísa não imaginava que, em breve, essa paz recém-conquistada seria colocada à prova de maneiras que nem ela poderia prever. Completado um mês sob os cuidados de Luísa, as trigêmeas haviam se transformado significativamente. A mansão Nogueira, antes palco de gritos, choros e caos, agora abrigava uma rotina estruturada, porém flexível o suficiente para acomodar 3 personalidades tão distintas. Numa tarde de quinta-feira, enquanto a chuva castigava São Paulo, Luísa organizou uma atividade especial na sala de jogos. Afastou os móveis, estendeu um grande lençol branco no chão e dispôs potes de tinta ao redor. Hoje vamos pintar com os pés e as mãos, anunciou ela, tirando os sapatos. No chão? Perguntou Valentina, entre chocada e fascinada com a ideia. No lençol, corrigiu Luísa. É lavável, e depois penduramos para secar como uma obra de arte gigante. Como os artistas de verdade fazem. Os olhos de Olívia brilharam de expectativa. Exatamente como os artistas de verdade, confirmou Luísa, ajudando-as a tirar os sapatos e a arregaçar as mangas. Sofia observava hesitante, mas quando Luísa mergulhou os próprios pés na tinta verde e deu os primeiros passos no lençol, a pequena tímida não resistiu e logo juntou-se às irmãs, inicialmente com cautela, depois com crescente abandono. Em pouco tempo, o lençol se transformou em uma explosão de cores e padrões. Valentina criou linhas decididas e formas geométricas. Olívia misturou as cores com precisão surpreendente, criando nuances que nem Luísa sabia ser possível com aquelas tintas simples. E Sofia, para espanto de todos, criou delicadas formas que lembravam flores e borboletas. «Sofia, isso é lindo!» exclamou Valentina, genuinamente impressionada com o talento da irmã mais nova. Sofia ruborizou, mas não escondeu o rosto como faria normalmente. Em vez disso, ofereceu um pequeno sorriso de orgulho. «Parece um jardim mágico», comentou Luísa, observando os padrões que Sofia criava. «Você gosta muito de natureza, não é?»
Sofia assentiu timidamente. Eu queria que tivéssemos um jardim de verdade, não só as plantas decorativas da varanda. Era a frase mais longa que Sofia havia dito até então, e tanto Luísa quanto as irmãs pareciam surpresas. Poderíamos fazer sugeriu Valentina imediatamente, assumindo sua postura de líder. Um jardim pequeno na varanda, só nosso. Com flores coloridas, acrescentou Olivia sonhadoramente. Borboletas, completou Sofia, quase num sussurro. Luísa sentiu uma onda de emoção ao testemunhar essa interação. As meninas estavam começando a funcionar como uma verdadeira equipe, respeitando e valorizando as contribuições umas das outras. Acho que podemos organizar isso, concordou Luísa. Vou falar com Marlene sobre conseguirmos vasos e sementes. Não precisamos pedir para os adultos, declarou Valentina. Temos nosso próprio dinheiro. Vocês têm? Perguntou Luísa surpresa. Valentina correu até seu quarto e voltou com 3 cofrinhos idênticos, cada um com o nome de uma das trigêmeas. Ganhamos mesada desde os 3 anos. Papai diz que precisamos aprender sobre finanças desde cedo. Luísa pegou os cofrinhos, surpreendentemente pesados. E vocês nunca gastam? Em quê? Perguntou Olivia. Já temos todos os brinquedos do mundo. E não podemos sair sozinhas para comprar coisas, acrescentou Sofia. Aquela simples constatação revelou muito sobre a vida isolada das trigêmeas. Apesar de toda a riqueza material, elas viviam numa espécie de gaiola dourada, com poucas oportunidades de interagir com o mundo exterior ou tomar decisões próprias sobre as pequenas alegrias da infância. Nos dias seguintes, Luísa organizou uma expedição especial. Com a aprovação relutante de Marlene, já que os pais estavam viajando, ela levou as trigêmeas a um shopping center próximo, onde elas puderam, pela primeira vez, escolher e comprar algo com seu próprio dinheiro. Vasos coloridos, terra especial e sementes de flores e ervas aromáticas. De volta ao apartamento, elas transformaram um canto da ampla varanda em um pequeno paraíso. Valentina organizou os vasos em formação estratégica, para maximizar o sol da manhã. Olivia pintou cada vaso com padrões vibrantes. Sofia, surpreendendo a todos novamente, mostrou um conhecimento intuitivo sobre como plantar as sementes na profundidade certa. Como você sabe tanto sobre plantas? Perguntou Luísa, enquanto observava Sofia acariciando gentilmente a terra ao redor de uma semente de girassol. Eu leio, respondeu Sofia simplesmente. Na biblioteca do papai tem muitos livros sobre jardins e plantas. Sofia é a única que usa a biblioteca, explicou Valentina. Eu acho chato. E Olivia só quer os livros com figuras. Não é verdade, protestou Olivia. Eu leio os livros de arte também. Luísa fez uma nota mental para explorar mais esse interesse de Sofia pelos livros. A biblioteca de Roberto Nogueira era impressionante, ocupando uma sala inteira, com prateleiras do chão ao teto, embora Luísa suspeitasse que servia mais como decoração do que como fonte de conhecimento para o ocupado executivo. Ao longo das semanas seguintes, Luísa desenvolveu atividades específicas para nutrir os talentos individuais de cada trigêmea, sempre tendo o cuidado de incluir todas nas atividades, mas destacando os pontos fortes de cada uma. Para Valentina, a natural líder, Luísa começou a organizar pequenas reuniões familiares, onde a menina podia conduzir discussões sobre as atividades da semana e ajudar a resolver pequenos conflitos entre as irmãs. A babá elogiava sua capacidade de organização e liderança, mas também a guiava gentilmente quando sua autoridade natural se tornava autoritarismo. Líderes de verdade não precisam gritar ou dar ordens, Val, explicava Luísa. Eles inspiram os outros a segui-los porque mostram o caminho, não porque empurram as pessoas. Valentina absorvia esses ensinamentos com seriedade surpreendente para sua idade. Aos poucos, sua postura de pequena general foi dando lugar a uma liderança mais compassiva e inclusiva. Para Olivia, Luísa criou um espaço de arte dedicado em um canto da sala de jogos. Comprando materiais com seu próprio salário, que apesar de generoso pelos padrões normais, mal fazia cócegas nas contas bancárias dos Nogueira, ela forneceu à pequena artista telas de verdade, tintas de qualidade e até mesmo livros sobre grandes mestres da arte. Este é Portinari, explicava Luísa, mostrando um livro ilustrado.
Ele era brasileiro, como nós, e pintava cenas do cotidiano, especialmente crianças. Os olhos de Olivia se arregalavam diante das reproduções. Eu quero pintar assim um dia. Você vai, garantia Luísa. Talvez de um jeito diferente do seu jeito. É isso que os grandes artistas fazem. Encontram sua própria voz. Para Sofia, a descoberta da biblioteca foi uma revelação. Luísa percebeu que a menina tímida se transformava completamente quando estava cercada por livros. Sua voz, normalmente quase inaudível, ganhava força e confiança quando ela lia em voz alta ou contava histórias que havia descoberto. Sofia tem memória fotográfica, comentou Valentina certa tarde, enquanto a irmã caçula recitava um poema inteiro que havia lido apenas uma vez. Papai diz que é um desperdício em alguém tão tímido. Luísa sentiu um aperto no peito ao ouvir isso. Não existe talento desperdiçado, Valentina. Só talentos que ainda não encontraram o momento certo de brilhar. Um dia, enquanto as meninas estavam ocupadas com suas atividades, Valentina organizando uma coleção de conchas marinhas por tamanho e cor, Olivia pintando na sua tela e Sofia lendo silenciosamente um livro sobre borboletas, Luísa recebeu uma ligação alarmante de Mateus. Mãe! A voz do adolescente soava preocupada. O síndico veio aqui no apartamento. Ele disse que se não pagarmos o condomínio atrasado até semana que vem, vamos ser despejados. Luísa sentiu o sangue gelar. Ela havia usado suas economias para pagar a matrícula de Mateus na escola particular que ele frequentava, graças a uma bolsa parcial, e ainda não havia recebido seu primeiro salário completo da família Nogueira. Não se preocupe, tentou tranquilizar o filho, afastando-se para que as trigêmeas não ouvissem. Vou receber em alguns dias e resolveremos isso. Mas, mãe, são 3 meses de atraso. O síndico parecia realmente bravo. Luísa fechou os olhos, calculando mentalmente. Mesmo com o bom salário que receberia, depois de pagar as dívidas acumuladas e as despesas correntes, sobraria muito pouco. A mudança para o apartamento maior no ano anterior, para que Mateus pudesse ter seu próprio quarto agora que era adolescente, havia esticado o orçamento familiar ao limite. Mateus, fique tranquilo. Prometo que vou resolver isso. Ao desligar, Luísa percebeu 3 pares de olhos idênticos a observando com curiosidade. Você está com problemas? Perguntou Valentina diretamente. Nada que vocês precisem se preocupar. Luísa forçou um sorriso. São coisas de adultos. É sobre dinheiro, não é? Insistiu Valentina. Você falou sobre pagar algo. Luísa suspirou. Não queria mentir para as meninas, mas também não queria sobrecarregá-las com seus problemas pessoais. Sim, é sobre dinheiro. Às vezes os adultos têm dificuldades para pagar todas as contas, mas sempre damos um jeito. As trigêmeas trocaram olhares, parecendo se comunicar silenciosamente, como só irmãs idênticas conseguem fazer. Depois, sem dizer nada, cada uma correu para seu quarto. Luísa ficou confusa com a reação, mas logo as meninas retornaram, cada uma carregando seu cofrinho. Você pode usar nosso dinheiro, ofereceu Valentina, estendendo seu porquinho. Para ajudar seu filho, acrescentou Olivia. Para vocês não perderem a casa, completou Sofia, sua voz pequena, mas determinada. Luísa sentiu lágrimas se formando. Era a primeira vez que alguém se oferecia para ajudá-la, especialmente crianças tão pequenas que mal compreendiam o conceito de dificuldades financeiras. Isso é muito, muito gentil, ela disse, ajoelhando-se para ficar na altura delas. Mas não posso aceitar, este dinheiro é de vocês. Mas não precisamos dele, argumentou Valentina. Como Olivia disse, já temos tudo. Não é sobre precisar, explicou Luísa suavemente. É sobre respeito. Respeito pelo que pertence a vocês, pelo trabalho de vocês. Mas e se for um empréstimo? Sugeriu Valentina, sempre buscando soluções. Papai sempre fala sobre empréstimos no trabalho. Luísa sorriu diante da lógica infantil, mas firme. Vocês saberiam o que é um empréstimo? É quando você dá dinheiro para alguém e depois a pessoa devolve, respondeu Valentina prontamente. Com juros. Juros? Luísa ergueu uma sobrancelha, surpresa. É o dinheiro extra que a pessoa paga por ter usado seu dinheiro, explicou Valentina. Papai explica essas coisas quando assistimos jornal juntos. Luísa balançou a cabeça, impressionada com o conhecimento precoce de Valentina sobre finanças. Roberto,
podia ser emocionalmente distante, mas aparentemente se preocupava em transmitir conhecimentos sobre seu mundo para as filhas. Vamos fazer diferente, propôs Luísa. Eu resolvo minha situação, que não é tão grave quanto parece, e vocês podem me pagar sendo as melhores versões de vocês mesmas. O que acham? As meninas pareceram considerar a proposta. Podemos ajudar de outras formas, insistiu Valentina. Somos boas em muitas coisas agora. Naquele momento, Luísa teve uma ideia. Sabe o que realmente me ajudaria? Um dia especial de talentos. Cada uma de vocês pode criar algo usando o seu talento especial, e isso me faria mais feliz que qualquer dinheiro. Os olhos das trigêmeas se iluminaram com a ideia. Eu posso organizar tudo, exclamou Valentina. Vou pintar um quadro enorme, prometeu Olivia. Posso escrever uma história, ofereceu Sofia, sua confiança crescendo visivelmente. O resto da tarde foi dedicado aos preparativos para o Festival de Talentos das Trigêmeas, como Valentina o batizou oficialmente. A líder natural criou um cronograma detalhado, com horários para cada apresentação e até mesmo intervalo para lanches. Olivia se trancou em seu cantinho de arte, trabalhando misteriosamente em uma tela coberta. Sofia se recolheu à biblioteca, emergindo apenas para buscar mais papel e lápis. Quando a noite caiu, a sala de jogos havia sido transformada em um pequeno auditório. Valentina havia organizado cadeiras para a plateia, que consistia apenas em Luísa, Marlene e duas outras funcionárias da casa que foram praticamente intimadas a participar, e criado um palco improvisado com lençóis pendurados como cortinas. Sejam bem-vindos, anunciou Valentina com voz clara e confiante, ao primeiro Festival Anual de Talentos das Trigêmeas Nogueira. Hoje cada uma de nós vai mostrar nossos talentos especiais, que a tia Luísa nos ajudou a descobrir. Luísa sentiu o coração se expandir ao ouvir aquelas palavras. Tia Luísa era como as meninas haviam começado a chamá-la nas últimas semanas, abandonando o formal senhora que Helena insistia que usassem com os funcionários. O festival foi um sucesso absoluto. Valentina apresentou um impressionante monólogo sobre como ser uma boa líder, claramente inspirado nas conversas com Luísa, mas com toques pessoais que demonstravam como ela estava desenvolvendo seu próprio entendimento de liderança. Olivia revelou sua pintura. Um retrato das quatro, as trigêmeas e Luísa, em estilo impressionista, que, apesar da idade da artista, capturava notavelmente a essência de cada uma. E Sofia, para espanto de todos, leu uma história original sobre uma menina tímida que descobria ter o poder de falar com plantas e, através delas, encontrava sua voz. Quando Sofia terminou sua leitura, houve um momento de silêncio emocionado antes dos aplausos explodirem. Luísa não conseguiu conter as lágrimas, vendo como cada uma das meninas havia florescido em apenas algumas semanas de cuidado atento e respeito por suas individualidades. No final da apresentação, Valentina entregou a Luísa um envelope decorado. "O que é isso?" perguntou a babá, secando as lágrimas. "Nosso presente para você", respondeu Valentina. "Não é dinheiro, prometo." Dentro do envelope, Luísa encontrou 3 desenhos feitos por Olivia. Um retrato dela com Mateus em frente a uma casa bonita, Luísa em uma sala de aula, ensinando crianças, e Luísa com as trigêmeas em um parque ensolarado. Abaixo de cada desenho, havia uma frase escrita com a caligrafia cuidadosa de Sofia. Passado, futuro e presente. "São seus sonhos", explicou Valentina. "O passado é você e Mateus tendo uma casa melhor. O futuro é você sendo professora, porque você disse que era seu sonho. E o presente somos nós aproveitando cada dia juntas." Luísa abraçou as 3, transbordando de emoção. Aquele simples presente revelava o quanto elas haviam percebido sobre ela, o quanto haviam escutado, além das palavras ditas. Naquela noite, depois de colocar as meninas para dormir, Luísa olhou novamente para os desenhos. O sonho do passado, uma casa melhor para ela e Mateus, já não parecia tão distante com o novo emprego. O futuro como professora era algo que ela havia mencionado apenas uma vez, quando Olivia perguntou o que ela fazia antes de ser babá. E o presente? O desenho mostrava 4 figuras sorridentes em um parque, de mãos dadas, como uma família. Foi então que Luísa percebeu.
Enquanto se dedicava a descobrir e nutrir os talentos especiais das trigêmeas, elas também haviam descoberto algo sobre ela, sua capacidade de amar e ensinar. E, de alguma forma, as 4 haviam formado uma estranha e improvável família, unidas por algo mais forte que laços de sangue: compreensão e aceitação mútua. O que Luísa não sabia era que essa paz seria bruscamente interrompida no dia seguinte, quando Roberto Nogueira retornaria inesperadamente de uma viagem de negócios, encontrando uma cena muito diferente da que esperava em sua própria casa. Na manhã seguinte ao Festival de Talentos, o apartamento dos Nogueira vibrava com uma energia diferente. As trigêmeas, empolgadas com o sucesso da noite anterior, acordaram mais cedo que o habitual, já planejando novos projetos. Podemos transformar a sala de jogos em um teatro permanente, sugeriu Valentina durante o café da manhã, gesticulando com a colher de cereal. E eu posso pintar cenários diferentes para cada apresentação, complementou Olívia, já desenhando ideias no guardanapo. Poderíamos convidar o Mateus da próxima vez. Sofia surpreendeu a todas ao sugerir a inclusão de alguém novo em seus planos. Luísa sorriu, observando a animada discussão. As meninas que, há menos de 2 meses, mal conseguiam interagir sem brigas, agora colaboravam com entusiasmo, cada uma contribuindo com seus pontos fortes. Acho que Mateus adoraria conhecer vocês, concordou Luísa, servindo mais suco. Ele está sempre me perguntando sobre as pequenas princesas, como ele chama vocês. Princesas? Valentina fez uma careta. Prefiro ser uma comandante. Eu quero ser uma artista famosa, declarou Olívia. Eu gosto de ser princesa, confessou Sofia timidamente. Mas não das que ficam presas em torres esperando serem salvas, daquelas que têm uma missão importante, como plantar florestas ou construir bibliotecas. Luísa riu da especificidade do desejo de Sofia. Era incrível como a personalidade única de cada uma delas florescia quando tinham espaço e encorajamento para se expressarem. E você, tia Luísa? Perguntou Olívia. O que você queria ser quando tinha nossa idade? Luísa pensou por um momento. Bem, eu sempre quis ser professora, mas quando era pequena, sonhava em ser astronauta. Astronauta? Os olhos das 3 se arregalaram em sincronização perfeita. Sim, Luísa sorriu com a lembrança. Eu adorava olhar as estrelas e imaginar como seria flutuar entre elas. Por que você não virou astronauta? Perguntou Valentina, sempre direta. A pergunta inocente trouxe à tona lembranças que Luísa normalmente mantinha guardadas. A morte prematura de seu pai, as dificuldades financeiras que se seguiram, a necessidade de trabalhar desde cedo para ajudar sua mãe com as despesas, a gravidez não planejada aos 21 anos que a forçou a abandonar a faculdade de pedagogia no 3º ano. Às vezes a vida nos leva por caminhos diferentes, respondeu simplesmente. Mas está tudo bem. Cada caminho tem suas próprias aventuras e descobertas. Como nos encontrar? Sugeriu Sofia, surpreendendo Luísa com sua perspicácia. Exatamente como nos encontrar, concordou a babá, tocada pela observação. O momento foi interrompido pelo som do elevador privativo, chegando ao apartamento. Um som que raramente se ouvia durante o dia, quando os funcionários já estavam dentro e os senhores Nogueira normalmente no trabalho ou viajando. As 4 se entreolharam confusas. Quem pode ser? Perguntou Luísa, consultando o relógio. Ainda eram 8h30 da manhã. Antes que qualquer uma pudesse responder, a porta da cozinha se abriu e Roberto Nogueira entrou, ainda usando o terno impecável de uma reunião que aparentemente havia durado a noite toda. Seu rosto exibia sinais evidentes de cansaço, mas seus olhos se iluminaram momentaneamente ao ver as filhas. Papai! Exclamaram as trigêmeas em uníssono, deslizando de suas cadeiras e correndo em sua direção. Roberto se ajoelhou para abraçá-las, um gesto raro que fez Luísa perceber o quanto ele realmente sentia a falta das filhas, apesar de sua agenda lotada e aparente distanciamento emocional. Minhas pequenas, ele murmurou, beijando o topo de suas cabeças. Senti tanta falta de vocês. Nós também, papai, respondeu Valentina, naturalmente falando pelas irmãs. Por que você voltou mais cedo? A viagem não era até a semana que vem? Roberto se levantou, ajustando o paletó. A negociação no Rio de Janeiro terminou antes do previsto. Então consegui voltar para passar alguns dias com vocês antes da próxima viagem. Foi só então
que ele pareceu notar a presença de Luísa, que permanecia discretamente ao lado da mesa. Você deve ser a nova babá. Ele estendeu a mão formalmente. Roberto Nogueira. Luísa Santos, senhor, ela respondeu, apertando a mão oferecida. É um prazer conhecê-lo. O prazer é meu. Helena me informou que você está se adaptando bem. É a primeira vez em muito tempo que não recebemos queixas sobre as meninas. Luísa sorriu olhando carinhosamente para as trigêmeas. Elas são crianças maravilhosas, senhor. Muito inteligentes e talentosas. Papai, a tia Luísa descobriu nossos talentos especiais, exclamou Olívia, incapaz de conter o entusiasmo. Eu sou artista, Valentina é líder, e Sofia é escritora e jardineira. Roberto ergueu as sobrancelhas, surpreso tanto pela declaração quanto pela desenvoltura com que Sofia assentiu em concordância, sem se esconder atrás das irmãs como costumava fazer. É mesmo? Ele perguntou, parecendo genuinamente interessado. E o que exatamente vocês têm feito? As trigêmeas começaram a falar todas ao mesmo tempo, relatando os acontecimentos das últimas semanas, o jardim na varanda, as aulas de arte, o festival de talentos, as histórias de Sofia, as lições de liderança de Valentina. Roberto as ouviu com atenção crescente, seu olhar alternando entre as filhas animadas e Luísa, que observava a cena com um sorriso contido. Parece que vocês têm estado ocupadas, comentou ele quando finalmente conseguiu uma pausa no relato entusiasmado. Talvez possam me mostrar algumas dessas criações? Agora? Perguntou Valentina, quase saltando de empolgação. Roberto consultou o relógio e suspirou. Preciso descansar um pouco antes da videoconferência com São Paulo às 11 horas. Que tal depois do almoço? As meninas trocaram olhares desapontados, mas assentiram, acostumadas à rotina do pai. Enquanto isso, continuou Roberto, por que não se arrumam para um passeio especial no final da tarde? Estou pensando em levar vocês ao Parque Ibirapuera. O parque? Sofia saiu de seu habitual silêncio, os olhos brilhando. Onde tem aquelas árvores enormes e o lago com patos? Roberto pareceu surpreso com o entusiasmo da filha geralmente reservada. Sim, exatamente esse. Podemos levar pão para os patos? Perguntou Olívia. A visitar o Museu de Arte, acrescentou Sofia, novamente surpreendendo o pai com seu interesse específico. Acho que podemos fazer tudo isso, concordou Roberto, visivelmente intrigado com a mudança no comportamento das filhas. Senhorita Luísa, você poderia ajudá-las a se preparar? E também nos acompanhará, claro. Certamente, senhor. Nogueira, respondeu Luísa profissionalmente, embora por dentro estivesse tão animada quanto as meninas com a perspectiva do passeio ao parque. Após Roberto se retirar para descansar, as trigêmeas mal conseguiam conter a empolgação. Vamos ao parque com o papai, comemorou Olívia dançando pela cozinha. E com você, tia Luísa, acrescentou Sofia, segurando a mão da babá. Precisamos nos preparar adequadamente, declarou Valentina já assumindo o controle. Precisamos de chapéus para o sol, protetor solar, garrafas de água, lanches. Luísa observou com orgulho, enquanto Valentina listava todas as necessidades com eficiência impressionante. Olívia sugeria que levassem materiais para desenhar a paisagem, e Sofia mencionava timidamente que gostaria de levar um caderno para anotar os nomes das plantas que vissem. A manhã passou em preparativos animados. Luísa ajudou as meninas a separarem roupas apropriadas, enquanto elas debatiam quais brinquedos levar e o que gostariam de ver primeiro. Era tocante perceber como uma simples promessa de passeio com o pai, algo tão comum para muitas crianças, era tratada como um evento extraordinário pelas trigêmeas. Após o almoço, Roberto reapareceu, parecendo mais descansado, embora ainda vestisse roupas formais para a videoconferência que acabara de concluir. Então, onde estão essas obras de arte e jardins que tanto ouvi falar? Perguntou ele, tentando soar casual. Mas Luísa percebeu uma genuína curiosidade em sua voz. As meninas o conduziram primeiro à varanda, onde seu pequeno jardim já mostrava sinais promissores de vida. Minúsculos brotos verdes emergiam da terra cuidadosamente regada. Este é o girassol, explicou Sofia, apontando para um dos vasos. Sua voz era baixa, mas clara e confiante de uma forma que Roberto claramente não estava acostumado a ouvir. Ele vai crescer muito alto e sempre vai se virar na direção do sol.
Sofia sabe tudo sobre plantas, papai, informou Valentina. Ela leu todos os livros de botânica da sua biblioteca. Roberto olhou para a filha mais nova com uma expressão difícil de decifrar. Surpresa, certamente, mas também algo como arrependimento. Eu não sabia que você se interessava tanto por plantas, Sofia, ele comentou suavemente. Tem muita coisa que o senhor não sabe sobre nós, papai, respondeu Valentina com a honestidade brutal típica das crianças. Um silêncio desconfortável se instalou, até que Olívia, sempre a pacificadora, puxou a manga do pai. Vem ver meus quadros agora. No cantinho de arte improvisado, Roberto examinou atentamente as pinturas de Olívia, genuinamente impressionado com o talento da filha do meio. Isso é extraordinário, Olívia, ele comentou, observando particularmente o retrato das trigêmeas com Luísa. Você capturou perfeitamente a expressão de cada uma. A tia Luísa me ensinou sobre luz e sombra, explicou Olívia, radiante com o elogio paterno, e sobre como os grandes artistas pintam o que sentem, não só o que veem. Roberto lançou um olhar avaliativo para Luísa, que permanecia discretamente alguns passos atrás das meninas. Você tem formação em artes, senhorita Luísa? Perguntou ele. Não oficialmente, senhor. Estudei pedagogia por 3 anos, mas sempre tive interesse em diversas formas de expressão artística. Acredito que cada criança tem talentos naturais que florescem quando são reconhecidos e estimulados. Roberto assentiu lentamente, processando a informação. E quanto a você, Valentina, qual é o seu talento especial que a senhorita Luísa descobriu? Liderança, respondeu Valentina prontamente endireitando os ombros. Estou aprendendo a ser uma líder que ajuda os outros a brilharem, não só a dar ordens. Uma distinção importante, comentou Roberto, e Luísa percebeu pela primeira vez um leve sorriso em seus lábios normalmente sérios. A visita continuou pela biblioteca, onde Sofia mostrou timidamente algumas das histórias que havia escrito, cuidadosamente ilustradas por Olívia e editadas por Valentina. Roberto leu uma delas em voz alta, parecendo genuinamente impressionado com a imaginação e o vocabulário avançado da filha mais nova. Por fim, as meninas insistiram em mostrar a grande surpresa. A sala de jogos transformada no palco improvisado do Festival de Talentos da noite anterior. Podemos fazer uma apresentação especial para você, papai? Pediu Olívia esperançosamente. Roberto consultou o relógio e, para surpresa de Luísa, assentiu. Tenho 1 hora antes da próxima reunião. Mostrem-me o que sabem fazer. Em minutos, as trigêmeas organizaram uma versão condensada de suas apresentações da noite anterior. Valentina fez um discurso sobre a importância do trabalho em equipe. Olívia revelou uma nova pintura que havia começado naquela manhã, um retrato do pai. E Sofia leu um pequeno poema sobre um homem ocupado que redescobre a magia do mundo através dos olhos de suas filhas. Quando Sofia terminou sua leitura, um silêncio emocionado tomou conta da sala. Roberto parecia genuinamente tocado, seus olhos normalmente frios agora brilhantes de emoção contida. Isso foi extraordinário, ele conseguiu dizer finalmente, a voz ligeiramente rouca. Todas vocês são extraordinárias. As meninas sorriram, absorvendo o raro elogio paterno como plantas sedentas absorvem água. Tudo isso é mérito da tia Luísa, declarou Valentina. Ela nos ajuda a sermos melhores. Roberto se virou para a babá. Parece que encontramos uma pérola rara em você, senhorita Luísa. Helena tinha razão ao insistir em mantê-la, apesar do salário acima do mercado. Luísa corou levemente com o elogio, mas antes que pudesse responder, o momento foi quebrado pelo som de passos apressados. Marlene apareceu na porta, parecendo nervosa. Senhor, Roberto, perdoe a interrupção, mas o Dr. Menezes está na linha. Diz que é sobre os resultados dos exames das meninas. Uma sombra cruzou o rosto de Roberto e ele imediatamente se levantou. Preciso atender. Senhorita Luísa, por favor, continue com as atividades das meninas. Voltarei assim que possível. Enquanto Roberto saía apressadamente, Luísa notou a mudança repentina no ambiente. As trigêmeas haviam ficado instantaneamente tensas ao ouvir sobre exames. Que exames são esses? Perguntou Luísa gentilmente, preocupada com a reação das meninas. As 3 se entreolharam, um silêncio pesado caindo sobre elas.
São os exames especiais, respondeu Valentina finalmente, sua voz perdendo toda a confiança anterior. Papai e mamãe nos levam todo mês ao hospital para tirar sangue e fazer outros testes. Por quê? Perguntou Luísa, sentindo uma preocupação crescente. Não sabemos direito, admitiu Olívia. Eles nunca explicam, só dizem que é para o nosso bem. Mas dói, sussurrou Sofia abraçando-se, e eles sempre ficam tristes depois de cada resultado. Luísa sentiu um aperto no peito. Em todas as suas semanas na casa dos Nogueira, ninguém havia mencionado problemas de saúde com as meninas. Elas pareciam perfeitamente saudáveis, ativas e inteligentes. Que tipo de condição médica poderia exigir exames mensais e deixar os pais tão preocupados? Antes que pudesse sondar mais, Roberto retornou à sala, seu rosto uma máscara de profissionalismo que não conseguia esconder completamente a tensão em seus olhos. Meninas, temo que nosso passeio ao parque precisará ser adiado, anunciou ele, tentando manter a voz firme. Surgiu uma situação que preciso resolver imediatamente. Os pequenos rostos caíram em desapontamento sincronizado. Mas você prometeu, protestou Valentina, a voz tremendo ligeiramente. Eu sei, princesa. Roberto raramente usava apelidos carinhosos, o que tornou ainda mais notável sua tentativa de suavizar o golpe. E vamos sim, apenas não hoje, talvez no final de semana. Você também disse isso da última vez, comentou Olívia tristemente, e da vez anterior. E do meu aniversário, completou Sofia tão baixinho que Luísa quase não ouviu. Roberto parecia genuinamente angustiado com o desapontamento das filhas, mas também determinado. Desta vez será diferente, prometo. Mas agora preciso fazer algumas ligações importantes. Senhorita, Luísa, posso falar com você em particular por um momento? Surpresa, Luísa assentiu e seguiu Roberto até o corredor, não sem antes lançar um olhar tranquilizador para as trigêmeas. Uma vez fora do alcance de ouvido das meninas, Roberto falou em voz baixa e urgente. Senhorita Luísa, preciso que mantenha as meninas ocupadas e felizes pelos próximos dias. Helena está voltando de Lisboa hoje à noite, e teremos algumas decisões importantes para tomar. Sobre os exames, arriscou Luísa, incapaz de conter sua preocupação. Roberto a estudou por um momento, como se avaliando quanto deveria revelar. Sim, as meninas nasceram com uma condição rara. Estamos consultando especialistas há anos, mas até agora sem sucesso. Elas parecem perfeitamente saudáveis, observou Luísa cuidadosamente. E são na maior parte do tempo, concordou Roberto. Mas há episódios, incidentes que nos preocupam profundamente. Ele suspirou, parecendo subitamente muito mais velho e cansado. De qualquer forma, não quero sobrecarregá-la com isso agora. Apenas continue fazendo o excelente trabalho que tem feito. As meninas claramente estão florescendo sob seus cuidados, e isso significa muito para nós. Havia uma sinceridade incomum em sua voz que tocou Luísa. Por trás da fachada do poderoso executivo, havia um pai genuinamente preocupado com o bem-estar de suas filhas. Farei o melhor que puder, Sr. Nogueira, prometeu ela. Obrigado, ele respondeu simplesmente, antes de se virar para seu escritório. Ao retornar para a sala de jogos, Luísa encontrou as trigêmeas sentadas em silêncio, a alegria anterior completamente dissipada. O papai vai nos levar para o hospital de novo, disse Valentina sem rodeios assim que Luísa entrou. Ele e a mamãe sempre ficam assim quando chega o resultado dos exames, acrescentou Olívia. Eles pensam que não percebemos, mas percebemos, completou Sofia encolhida em sua cadeira. Luísa se sentou no chão diante delas, determinada a não deixar que o medo tomasse conta. Escutem, não sei exatamente o que está acontecendo, mas sei que seus pais amam muito vocês e só querem o melhor para vocês. Então por que eles nunca explicam nada? Questionou Valentina, a frustração evidente em sua voz. Às vezes, os adultos acham que estão protegendo as crianças ao não falar sobre coisas difíceis, explicou Luísa. Nem sempre é a abordagem certa, mas vem de um lugar de amor. As meninas absorveram suas palavras em silêncio. Que tal isso? Propôs Luísa, tentando levantar o ânimo. Já que não podemos ir ao parque hoje, vamos transformar a sala de jogos em um parque indoor. Podemos montar barracas com lençóis, fingir que o tapete é um lago,
Criar nosso próprio piquenique. Um brilho de interesse surgiu nos olhos das trigêmeas. Podemos convidar o urso Frederico para ser o pato do lago? Perguntou Sofia, referindo-se ao seu urso de pelúcia favorito. Frederico seria um pato excelente, concordou Luísa seriamente. Eu posso desenhar árvores grandes para colarmos nas paredes, ofereceu Olivia, já recuperando parte do entusiasmo. E eu vou organizar tudo para ser o parque mais incrível de todos os tempos, declarou Valentina, erguendo-se com renovada determinação. Enquanto as trigêmeas corriam para reunir materiais para seu parque indoor, Luísa permaneceu sentada, absorvendo tudo o que havia descoberto. Algo sério estava acontecendo com as meninas. Algo que os pais tentavam desesperadamente resolver com médicos especialistas e exames constantes. Mas o que poderia ser? E como isso se relacionava com as mudanças positivas que Luísa havia observado nas últimas semanas? Uma intuição começava a se formar em sua mente. Uma peça do quebra-cabeça que talvez os médicos e os pais, com toda a sua preocupação e recursos, estivessem deixando passar. Enquanto ajudava as meninas a transformarem a sala de jogos em um parque mágico, Luísa fez uma promessa silenciosa a si mesma. Descobriria o que estava acontecendo e, de alguma forma, ajudaria aquelas 3 crianças maravilhosas que haviam conquistado seu coração. Helena Nogueira retornou de Lisboa naquela mesma noite, mais cedo do que o previsto. Luísa estava terminando de colocar as trigêmeas para dormir quando ouviu o característico clique dos saltos caros no piso de mármore do corredor. As meninas, já de pijama e aninhadas em suas camas, imediatamente se sentaram, alertas como pequenos animais que pressentem uma mudança no ambiente. Mamãe chegou, anunciou Valentina, sua voz um misto de expectativa e apreensão. Luísa notou como as 3 se endireitaram instantaneamente, como se precisassem estar apresentáveis, mesmo na hora de dormir. Era um lembrete triste de como a relação delas com os pais era permeada por formalidade e expectativas. Helena apareceu na porta do quarto. Impecável como sempre, apesar da longa viagem. Seu cabelo castanho perfeitamente modelado, o tailleur de grife sem um único amassado, o perfume caro precedendo sua entrada. Apenas os olhos, ligeiramente tensos nos cantos, revelavam qualquer sinal de cansaço ou preocupação. Minhas pequenas, ela cumprimentou, aproximando-se para beijar rapidamente cada uma das filhas na testa, deixando marcas de batom que depois limpou cuidadosamente com o polegar. Como vocês estão? Estamos bem, mamãe, respondeu Valentina formalmente. Como foi sua viagem? Produtiva, respondeu Helena, seu olhar vagando pelo quarto notando as mudanças sutis que Luísa e as meninas haviam implementado. Os desenhos de Olivia nas paredes, os livros organizados na mesa de cabeceira de Sofia, o quadro de planejamento de Valentina. Vejo que vocês estiveram ocupadas. A tia Luísa nos ajudou a decorar o quarto, explicou Olivia entusiasticamente. Cada uma escolheu uma parede para expressar sua personalidade. Tia Luísa? Helena ergueu uma sobrancelha perfeitamente desenhada, seu olhar finalmente encontrando a babá que se mantinha discretamente próxima à porta. As meninas passaram a me chamar assim, explicou Luísa, sentindo a necessidade de justificar o termo carinhoso. Espero que não haja problema. Helena analisou a babá por um longo momento antes de responder. Contanto que elas mantenham o respeito apropriado, não vejo problema. Ela voltou sua atenção para as filhas. Já está tarde. Conversaremos mais amanhã. Mas acabou de chegar, mamãe, protestou Olivia suavemente. Não poderia ficar mais um pouquinho? Eu queria mostrar meus novos desenhos. Uma expressão fugaz de culpa atravessou o rosto de Helena. Amanhã, querida, mamãe e papai precisam conversar sobre assuntos importantes agora. Os exames? Perguntou Sofia diretamente, surpreendendo a todos com sua ousadia incomum. Helena congelou por um segundo, depois forçou um sorriso tranquilizador. Não se preocupem com isso, são apenas rotinas médicas normais. Então, por que vocês sempre ficam tão preocupados depois dos resultados? Insistiu Valentina, sentando-se mais ereta na cama. Valentina, a voz de Helena adquiriu um tom de advertência. Não é apropriado questionar seus pais dessa maneira. Luísa observou a crescente tensão no quarto e interveio gentilmente. Meninas,
Está na hora de dormir. Que tal lermos mais um capítulo da história que começamos ontem? Aquela da garota que descobre uma porta secreta no jardim? Sofia imediatamente se animou com a sugestão, e Olivia seguiu seu exemplo. Apenas Valentina manteve o olhar desafiador fixo na mãe por mais alguns segundos, antes de finalmente ceder e se acomodar sob as cobertas. Boa noite, mamãe, disseram as três em uníssono, suas vozes pequenas ecoando no quarto espaçoso. Boa noite, minhas pequenas, respondeu Helena, sua postura relaxando levemente. Antes de sair, ela fez um gesto discreto para Luísa a seguir. No corredor, longe dos ouvidos atentos das trigêmeas, Helena falou em voz baixa e tensa. Roberto me contou sobre o progresso das meninas sob seus cuidados. Devo admitir que estou impressionada. Obrigada, senhora Nogueira. Suas filhas são crianças extraordinárias. Sim, são. Helena hesitou, parecendo escolher cuidadosamente suas próximas palavras. Senhorita, Luísa, Roberto e eu tomaremos algumas decisões importantes nos próximos dias. Decisões que afetarão diretamente o futuro das meninas. Compreendo, respondeu Luísa, embora na verdade não compreendesse completamente o que estava em jogo. O que preciso de você agora é discrição e, mais importante, consistência. As meninas parecem estar estabilizadas sob seus cuidados. Precisamos que continue assim. Havia algo na maneira como Helena disse estabilizadas que intrigou Luísa. Não era o termo que a maioria dos pais usaria para descrever o desenvolvimento positivo de seus filhos. Farei o melhor possível, assegurou Luísa. Mas, se me permite perguntar, existe algo específico sobre a saúde das meninas que eu deveria saber? Algo que possa ajudá-las melhor? Helena estudou Luísa longamente, como se avaliando quanto poderia confiar nela. As meninas têm uma condição incomum. Estamos consultando os melhores especialistas, mas até agora... Ela não completou a frase, mas a preocupação em seus olhos dizia tudo. Entendo, respondeu Luísa, percebendo que não obteria mais detalhes naquele momento. Eu estarei aqui para ajudar no que for necessário. Obrigada, disse Helena, surpreendendo Luísa com a sinceridade na voz. Ah, e quase me esqueci. Roberto e eu decidimos realizar uma pequena recepção no próximo fim de semana. Nada muito elaborado, apenas alguns amigos próximos, sócios importantes, 1 ou 2 jornalistas da área econômica. Luísa conteve um sorriso ao ouvir a definição de Helena para pequena recepção. As meninas precisarão estar presentes, continuou Helena. Será a primeira vez que as apresentaremos formalmente à nossa círculo social. Ela fez uma pausa, parecendo um pouco desconfortável. Elas precisarão estar impecáveis, claro, comportadas, educadas, vestidas adequadamente. Tenho certeza de que se sairão muito bem, assegurou Luísa, embora já pudesse antecipar o estresse que tal evento causaria às trigêmeas, especialmente à tímida Sofia. Espero que sim, respondeu Helena, não parecendo totalmente convencida. Os vestidos serão entregues amanhã. Idênticos, claro, como sempre, e contrataremos um especialista para o cabelo e maquiagem no dia. Luísa assentiu, mantendo suas reservas para si mesma. Embora compreendesse o desejo dos pais de apresentar uma imagem perfeita ao mundo exterior, não podia deixar de pensar como isso contradizia todo o trabalho que havia feito para desenvolver a individualidade de cada uma das meninas. Boa noite, senhorita. Luísa, despediu-se Helena, dirigindo-se ao quarto principal, onde Roberto provavelmente a aguardava. Boa noite, senhora Nogueira, respondeu Luísa, retornando ao quarto das trigêmeas para terminar de lê-las para dormir, enquanto sua mente processava as novas informações e preocupações. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividades. A pequena recepção de Helena revelou-se um evento para 200 pessoas, com decoradores, floristas e equipes de catering invadindo o apartamento para transformá-lo em um cenário digno das páginas de revistas de luxo. As trigêmeas observavam a movimentação com um misto de fascínio e apreensão. Para elas, a notícia de que teriam que usar vestidos idênticos e se comportar como perfeitas herdeiras Nogueira, nas palavras de Helena, havia caído como uma bomba. Não quero usar o mesmo vestido que elas, protestou Olivia uma noite, enquanto Luísa as ajudava com o banho. Sou uma artista. Artistas se expressam pelas roupas também. E eu não quero me apresentar para estranhos,
murmurou Sofia, quase em lágrimas com a mera perspectiva. Não é justo, concluiu Valentina, cruzando os braços. Passamos semanas descobrindo quem somos de verdade. E agora temos que fingir ser cópias idênticas de novo? Luísa entendia perfeitamente a frustração das meninas. Depois de todo o progresso que haviam feito em desenvolver suas personalidades individuais, voltar a ser tratadas como uma unidade única era um retrocesso doloroso. Sei que é difícil, consolou Luísa, ajudando Sofia a enxugar os cabelos. Mas às vezes precisamos fazer pequenos sacrifícios por aqueles que amamos. Seus pais estão ansiosos para apresentá-las aos amigos e colegas. Eles nem sabem quem somos de verdade, apontou Valentina com uma sabedoria além de seus anos. Como podem nos apresentar? A observação atingiu Luísa com força. Era verdade. Roberto e Helena, apesar de todo o seu amor pelas filhas, pareciam ter uma visão superficial e generalizada delas. Viam as trigêmeas como um conjunto, não como três indivíduos distintos com sonhos, medos e talentos próprios. Foi então que uma ideia começou a se formar na mente de Luísa. E se, ela sugeriu cuidadosamente, usássemos esta festa como uma oportunidade? Oportunidade para quê? Perguntou Valentina, imediatamente interessada. Para mostrar a todos, incluindo seus pais, quem vocês realmente são. Luísa sorriu, vendo os olhinhos das três se iluminarem. Os vestidos podem ser idênticos, mas vocês podem encontrar pequenas formas de expressar suas personalidades. Como? Perguntou Olivia ansiosa. Bem, você poderia usar um broche especial que mostre seu amor pela arte. Valentina poderia usar algo que simbolize liderança, como aquela pulseira com estrelas que ganharam da avó. E Sofia, eu poderia levar um livrinho no bolso, completou Sofia timidamente. Para me sentir segura. Exatamente, concordou Luísa. E mais importante, podemos preparar algo especial para mostrar durante a festa, um pequeno momento, planejado por vocês três para que todos vejam seus talentos especiais. As trigêmeas se entreolharam, a ideia claramente despertando seu interesse e diminuindo o medo da festa iminente. Como um festival de talentos, mas para adultos chiques? Perguntou Olivia, já imaginando as possibilidades. Algo assim, confirmou Luísa, mas precisaria ser algo elegante e breve, adequado a um evento formal. Eu poderia fazer um discurso de boas-vindas, ofereceu Valentina prontamente, como uma anfitriã de verdade. Eu poderia mostrar algumas das minhas pinturas mais bonitas, sugeriu Olivia. Aquela que fiz da vista da varanda ficou realmente boa. E você, Sofia? Perguntou Luísa gentilmente. O que você gostaria de compartilhar? A mais tímida das trigêmeas pensou por um momento. Eu poderia preparar pequenos cartões com poemas, para dar aos convidados. Isso seria adorável, encorajou Luísa. Nos dias que se seguiram, as meninas dedicaram-se entusiasticamente aos preparativos para sua apresentação especial. Valentina praticava seu discurso diligentemente. Olivia selecionava e refinava suas obras de arte favoritas, e Sofia trabalhava em seus pequenos poemas, cuidadosamente escritos em cartões decorados à mão. Luísa supervisionava tudo, profundamente orgulhosa do compromisso e da criatividade das meninas. Era maravilhoso vê-las transformando, o que poderia ser uma experiência estressante, em uma oportunidade de crescimento e expressão. No entanto, Roberto e Helena estavam tão absortos nos preparativos formais da festa que mal notavam os projetos secretos das filhas. Quando Luísa tentou mencionar a ideia da apresentação especial, foi rapidamente dispensada. Não há necessidade disso, senhorita. Luísa, respondeu Helena distraidamente, enquanto aprovava os arranjos florais. As meninas apenas precisam estar presentes, parecer adoráveis e se comportar. É uma festa adulta, afinal. Luísa sentiu uma pontada de desapontamento, mas decidiu não insistir. Talvez, no momento certo, durante a própria festa, uma oportunidade surgisse naturalmente para as meninas brilharem. Finalmente, o grande dia chegou. O luxuoso apartamento havia sido transformado em um cenário deslumbrante, com flores exóticas em todo canto, iluminação estratégica realçando obras de arte valiosas e uma equipe de garçons uniformizados, prontos para servir canapés elaborados e champanhe premium. As trigêmeas foram submetidas a horas de preparação.
Cabelo, unhas, pequenas seções de maquiagem natural, aplicada por um maquiador famoso, e, finalmente, os idênticos vestidos de grife na cor rosa pálido, que combinavam perfeitamente com os sapatos de verniz e as fitas de cabelo. Quando finalmente estavam prontas, pareciam bonecas de porcelana, lindas, impecáveis e dolorosamente idênticas. Apenas os olhos atentos de Luísa notavam as pequenas, quase imperceptíveis diferenças. O broche de paleta que Olivia havia escondido sob a faixa do vestido, a pulseira de estrelas de Valentina, parcialmente coberta pela manga bufante, o pequeno livro que Sofia havia escondido no bolso secreto, que Luísa ajudara a costurar no forro do vestido. "Vocês estão absolutamente lindas", elogiou Helena, finalmente aparecendo para inspecionar as filhas, ela própria deslumbrante em um vestido de alta costura. "Lembrem-se, postura ereta, sorrisos educados, respondam apenas quando adultos falarem diretamente com vocês, nada de conversas paralelas ou risadas altas." As três assentiram obedientemente, mas Luísa notou a troca de olhares entre elas, um código secreto que haviam desenvolvido, uma promessa silenciosa de que seu plano continuava de pé, não importando o que acontecesse. Os primeiros convidados começaram a chegar pontualmente às 8 da noite. Empresários influentes, políticos, celebridades, editores de revistas. A nata da sociedade paulistana desfilava pelos salões, admirando a decoração impecável e trocando comentários sobre os investimentos mais recentes ou os últimos escândalos sociais. As trigêmeas foram apresentadas formalmente por volta das 9 horas, quando a maioria dos convidados já havia chegado. Roberto e Helena as conduziram ao centro da sala principal, onde um fotógrafo de uma revista de negócios aguardava para o registro oficial. "Senhoras e senhores", anunciou Roberto com a voz segura de quem está acostumado a comandar salas de reunião, "Helena e eu gostaríamos de apresentar formalmente nossas filhas, Valentina, Olivia e Sofia Nogueira." Um murmúrio de admiração percorreu a multidão. As trigêmeas idênticas, impecavelmente vestidas e com sorrisos cuidadosamente ensaiados, eram de fato um espetáculo encantador. Que lindas! Perfeitas! Idênticas! Os comentários se sobrepunham enquanto os convidados se aproximavam para admirar as meninas. Luísa observava de um canto discreto, seu coração apertado ao ver como as trigêmeas pareciam desconfortáveis sob os olhares curiosos e os comentários que as tratavam mais como objetos decorativos do que como pessoas. Foi quando notou Valentina fazer um pequeno sinal para as irmãs. Era agora ou nunca. As três começaram a se movimentar sutilmente, dirigindo-se para o canto da sala, onde haviam escondido seus materiais de apresentação mais cedo, com a ajuda de Luísa. Mas algo deu errado. Um garçom passou apressado, quase tropeçando em Sofia, que se assustou e recuou bruscamente, esbarrando em uma mesa de apoio. O pequeno acidente chamou a atenção de Helena, que imediatamente percebeu que as trigêmeas estavam se afastando do local designado. "Meninas", chamou ela em voz baixa mas firme, "voltem aqui imediatamente." Valentina, sempre a líder, hesitou por um momento, dividida entre obedecer à mãe e seguir com o plano que tanto haviam ensaiado. Nesse momento de indecisão, Olivia, ansiosa para mostrar suas pinturas, continuou avançando em direção ao esconderijo improvisado. "Olivia!" A voz de Helena ganhou um tom de advertência. Confusão se instalou entre as trigêmeas. Valentina puxava Olivia de volta, enquanto Sofia, assustada com a tensão crescente, começava a recuar para longe de todos. Em segundos, o que deveria ser uma apresentação organizada transformou-se em caos, com as três meninas seguindo em direções diferentes. "O que está acontecendo?" perguntou Roberto, aproximando-se com um sorriso tenso, claramente incomodado pela quebra do protocolo. "As meninas estavam planejando uma pequena apresentação", explicou Luísa, decidindo intervir. "Algo para mostrar seus talentos individuais aos convidados." "Apresentação? Que apresentação?" Helena parecia genuinamente confusa. "Não autorizamos nada disso." Antes que Luísa pudesse explicar mais, um som de vidro quebrando veio de um canto da sala, seguido por exclamações de surpresa. Olivia, na pressa de alcançar suas pinturas escondidas atrás de uma cortina, havia derrubado um pequeno vaso decorativo.
Aproveitando a distração, Valentina tentou correr para o local onde havia escondido suas anotações para o discurso, enquanto Sofia, completamente assustada com a confusão crescente, desapareceu pela porta que levava ao corredor dos quartos. Essa não, murmurou Luísa, percebendo que a situação estava rapidamente saindo do controle. Senhorita Luísa, a voz de Helena era gelada agora. O que exatamente está acontecendo aqui? As meninas queriam mostrar quem realmente são, explicou Luísa rapidamente. Elas planejaram algo especial, cada uma refletindo sua personalidade única. Personalidade única? Helena parecia genuinamente perplexa. Elas são trigêmeas. A graça toda é serem idênticas. Antes que Luísa pudesse responder a essa afirmação perturbadora, Roberto se aproximou, a expressão séria. Sofia desapareceu e Valentina agora está discutindo com aquele crítico de arte amigo do Mendonça. Meu Deus, Helena levou a mão à testa. Isso é um pesadelo. O resto da noite transformou-se em uma confusão crescente. Olivia foi encontrada tentando mostrar suas pinturas à esposa de um importante investidor. Valentina estava, de fato, em uma acalorada discussão com um famoso crítico de arte, defendendo apaixonadamente o talento da irmã. E Sofia havia desaparecido completamente. A busca pela mais tímida das trigêmeas rapidamente se tornou a prioridade absoluta. Funcionários vasculhavam cada canto do imenso apartamento, enquanto Roberto tentava manter a compostura diante dos convidados curiosos, inventando uma história sobre um jogo de esconde-esconde que havia saído do controle. Luísa sentia-se terrivelmente culpada. Havia encorajado as meninas a expressarem suas individualidades, mas não previra que isso poderia resultar em tamanho caos. Agora Sofia estava desaparecida, possivelmente escondida em algum canto obscuro do apartamento, aterrorizada pela confusão e atenção indesejada. Preciso encontrá-la, murmurou Luísa para si mesma, afastando-se da sala principal e dos olhares acusadores de Helena. No corredor encontrou Valentina, que havia escapado da supervisão dos adultos, e parecia igualmente determinada a encontrar a irmã desaparecida. Tia Luísa, sussurrou a pequena líder. Acho que sei onde Sofia pode estar. Onde? No nosso esconderijo secreto. Mas precisamos encontrar Olivia primeiro. Não podemos nos separar agora. Luísa assentiu, compreendendo a sabedoria daquela criança de apenas 4 anos. As trigêmeas, apesar de todas as suas diferenças, eram uma unidade. Em momentos de crise, precisavam umas das outras mais do que nunca. Juntas, Luísa e Valentina localizaram Olivia, que havia se refugiado em seu cantinho de arte, claramente abalada pelo caos que sua pequena rebelião havia desencadeado. Vamos, chamou Valentina, estendendo a mão para a irmã. Precisamos encontrar a Sofia. Estamos com problemas? Perguntou Olivia, os olhos grandes cheios de preocupação. Provavelmente, admitiu Valentina honestamente. Mas isso não importa agora. O que importa é estarmos juntas. Luísa sentiu os olhos marejarem ao testemunhar a maturidade e o amor entre as irmãs. Seguiu as duas pelo labirinto de corredores do apartamento, até chegarem a uma pequena porta quase invisível, camuflada na decoração da parede. É um duto de ventilação antigo, explicou Valentina, empurrando a porta disfarçada. Descobrimos no ano passado. É o nosso lugar secreto quando precisamos fugir dos adultos. O espaço era surpreendentemente amplo, não grande o suficiente para um adulto, mas perfeito para crianças pequenas. Estava iluminado por uma pequena lanterna e decorado com desenhos, livros e pequenos tesouros pessoais das meninas. E lá, encolhida em um canto sobre uma almofada, estava Sofia, abraçando seu pequeno livro de poemas e chorando silenciosamente. Sofia, chamou Olivia suavemente. Encontramos você. A caçula ergueu o rosto manchado de lágrimas. Eu estraguei tudo, soluçou ela. Tive medo e fugi. Você não estragou nada, assegurou Valentina, sentando-se ao lado da irmã e passando o braço em volta de seus ombros. Todos nós ficamos assustados. Seus pais estão muito preocupados, disse Luísa gentilmente, ajoelhando-se na entrada do esconderijo, incapaz de entrar completamente. Precisamos voltar e mostrar que vocês estão bem. Eles vão ficar bravos, murmurou Sofia. Provavelmente, concordou Luísa honestamente, mas estarei com vocês. E lembrem-se, vocês não fizeram nada de errado.
Só queriam mostrar quem realmente são. Mas mamãe disse que deveríamos ser idênticas, apontou Olivia. Que a graça toda é sermos iguais. Vocês são idênticas por fora, explicou Luísa, e compartilham o mesmo sangue, o mesmo amor umas pelas outras. Mas por dentro, cada uma de vocês é única e especial à sua maneira. E isso é uma coisa maravilhosa, não algo para se esconder. As 3 meninas absorveram as palavras em silêncio, suas expressões passando gradualmente do medo para uma determinação calma. Vamos voltar juntas, decidiu Valentina finalmente, levantando-se e oferecendo as mãos para ajudar as irmãs. Como sempre fizemos, como sempre faremos. Enquanto Luísa observava as 3 pequenas figuras caminhando de mãos dadas pelo corredor, de volta à festa caótica e aos pais preocupados, teve uma súbita revelação. Uma ideia tão simples e óbvia que se perguntou como médicos especialistas e pais dedicados poderiam tê-la perdido por tanto tempo. A condição das meninas, as consultas constantes, os exames misteriosos, tudo começou a fazer sentido em sua mente. Com essa compreensão recém-descoberta, Luísa seguiu as trigêmeas, determinada a ajudá-las não apenas a sobreviver à noite, mas também a finalmente serem compreendidas por aqueles que mais amavam.